Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma segunda-feira para podermos estudar e aprofundar um pouco mais nesse maravilhoso ensinamento. E para nós começarmos, faremos a oração que consta na página 83 do livro Sutra Sagrada, a Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração para receber a força infinita. Lembrando que o meu livro é a 37ª impressão, quem o tiver pode acompanhar a leitura, ou caso contrário, pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e vamos elevar os nossos pensamentos para junto de Deus. Oração para receber a força divina. Sou um filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus flui para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou, de forma alguma, um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Todos os dias, pela força de Deus que jorra através de mim, acumulam-se continuamente boas ações na minha vida. É impossível para mim deixar de praticar todos os dias, infalivelmente, alguma boa ação. O impulso anterior que me faz praticar boas ações é a prova de que a força de Deus do meu interior está jorrando. Por essa razão, tudo de bom que desejo nunca deixa de se concretizar. Como Deus é infinito, eu sendo a cratera por onde jorra a vida de Deus, também sou infinito. Sou infinito quanto à vida, sou infinito quanto à sabedoria, sou infinito quanto ao amor, sou infinito quanto à provisão. Assim, sou provido de tudo na medida do necessário e jamais serei um carente. A sabedoria infinita de Deus flui constantemente para dentro de mim e me revela infinitas ideias. Como Deus contém dentro de si infinitas ideias, nunca lhe faltam novas ideias. A riqueza não é coisa material. Uma ideia capaz de contribuir para o bem-estar da humanidade é que é a riqueza. Recebo sempre de Deus inúmeras boas ideias através das quais posso ser útil à humanidade e recebo de Deus também os recursos materiais e os colaboradores necessários para concretizá-las. Adquiri agora a firme convicção de que sou filho de Deus. A sabedoria infinita, o amor infinito e a força infinita de Deus estão dentro de mim. Portanto, nada tenho a temer. Tudo de bom que Deus possui está simultaneamente em minhas mãos e jamais se esgota. Posso trazer para o mundo fenomênico tudo o que existe no reino de Deus, por intermédio do pensamento. A força infinita de Deus jorra vigorosamente através de mim, cura minha fadiga, abastece-me com nova energia e me permite iniciar a cada manhã a jornada de trabalho com um novo alento. O amor infinito de Deus se aloja sempre em mim, como força que cura não só as doenças, mas todas as formas de desarmonia. O amor de Deus cura-me por dentro e eu, transmitindo esse amor, também consigo curar aqueles que me tocam e aqueles que em mim buscam apoio. Abençoo todas as pessoas e, transmitindo a elas o amor de Deus através desse pensamento de bênção, posso curar suas enfermidades. Agradeço profundamente a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que mostra a grandiosidade da vida de Deus e como nós somos o caminho por onde jorra essa vida. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, a você de casa, meu muito obrigado. Para mim é sempre uma grande alegria podermos estar juntos aqui, trabalhando mais um pouquinho, aprofundando, estudando, rezando, elevando os nossos pensamentos por meio das palavras dos ensinamentos da Seichonoye. Quero agradecer a todas as pessoas que sempre deixam uma mensagem de carinho nos canais do YouTube, tanto da Seichonoye do Brasil, quanto da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. Quero agradecer a quem está assistindo a palestra aqui em Brasília, aqui presencialmente aqui no Templo da Seichonoye, aqui em Brasília, na Asa Sul. Meu muito obrigado. A quem está assistindo aqui em Brasília pelo YouTube, quem está assistindo fora de Brasília, nos demais estados,
quem está assistindo fora do Brasil, meu muito, muito, muito obrigado. Recebam meu abraço, minha calorosa vibração de muita bênção para você e toda a sua família. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas recebam, possam ter a oportunidade de receber essas palavras, essa palestra, porque quando a gente compartilha, quando a gente curte, gera no algoritmo do YouTube a ideia de importância, então todo mundo que procura assuntos semelhantes acaba recebendo por indicação também o vídeo. Então não deixe de fazer esse carinho de enviar boas palavras a mais e mais pessoas. Então eu quero agradecer profundamente a todos que permitiram que eu também estivesse aqui hoje para poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Sempre tentamos abordar nas palestras aqui diversas abordagens, diversos pontos, para que a gente sempre possa passear pela doutrina vendo vários aspectos. E hoje eu vou trabalhar num dos aspectos, tentando abordar um ponto que também é muito importante e que eu acho que assim, eu reputo um dos temas assim mais transformadores dentro da Seitonec, quando a gente vai falar de força infinita ou força interior. E hoje vou utilizar como tema, como livro-texto, né, melhor dizendo, o livro que nós fizemos a nossa oração agora, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Então eu vou trazer exatamente a oração que nós começamos aqui na reunião, que é a oração para receber a força divina. Porque é muito legal quando a gente tenta, ou quando a gente compreende como é feita essa exteriorização da força. É muito comum nós ouvirmos as pessoas falarem, você é capaz. Mas a pergunta que vem por detrás é, por que nós somos capazes? E é isso que eu gosto da forma como a Seitonei aborda, que ela explica o que é essa capacidade capaz de nos transformar, de nos movimentar e fazer com que tenhamos força para seguirem adiante. Lembrando que esse livro, o meu aqui é a 37ª impressão, está na página 83. E antes da gente começar, é necessário a gente fazer uma pequena explicação. Então, o que acontece? Não é a nossa pretensão esgotar o assunto. Sempre digo isso, por quê? Porque é vasto a forma como a gente pode abordar. Podemos falar de força infinita de várias maneiras, em vários espectros, digamos assim, inclusive com profundidade diferente. Então, ora a gente pode abordar de uma forma assim, ora nós podemos abordar de uma forma bem mais profunda. Então, hoje é tentar traçar o porquê que essa força, ou da onde é essa força e como é o processo de extração dessa força para que a gente possa entender. É muito legal porque dentro da Seitonei nós temos inúmeras práticas. A Seitonei ela é cheia de práticas religiosas e práticas filosóficas. E quando a gente começa a praticar, muitas vezes a gente se pergunta, mas por que eu estou fazendo isso? E as pessoas sempre, normalmente respondendo de forma rápida, não, é porque você vai extrair a força do seu interior. E muitas vezes a gente se pergunta, como que funciona isso? Por que vai extrair? Como é que funciona a extração? Então vamos lá. Para tentar explicar de uma maneira bem simples, ou de uma maneira mais compreensível, a gente precisa partir do seguinte. Tudo na nossa vida, tudo, gente, a gente tem que entender o fundamento. É por isso que quando as pessoas falam de filosofia, aí o pessoal fala, filosofia é viagem. Ela acaba que ela não entende. Filosofar é você pensar exatamente no porquê daquilo. Quando você compreende a base pelo qual você parte, você entende para onde você vai chegar, ou pelo menos qual é o caminho que você está traçando. Então as pessoas, por não estudarem ou não se aperceberem das finalidades das coisas, elas acabam se perdendo. Uma coisa comum, gente, super simples. Eu pergunto para os casais que estão enamorados, o que é a vida em comum, o que é a vida de casal? Poucos sabem responder. Ou seja, as pessoas vão fazer as coisas, mas elas não sabem para quê. Elas não sabem qual é a finalidade, do porquê que ela está fazendo isso. E isso acaba fazendo com que as pessoas tenham ideias distorcidas, tenham ideias pobres, ideias que não complementam, não lhe trazem o real significado. A mesma coisa em relação ao trabalho. A gente pergunta para as pessoas o que é o trabalho, poucas pessoas sabem responder filosófica e espiritualmente o que é o trabalho. O trabalho, alguns vão falar, o trabalho é para ganhar dinheiro, o trabalho é para ter sustento, o trabalho é porque nós somos oprimidos, e várias respostas, mas poucas pessoas vão chegar ao ponto fundamental do porquê trabalhar. E é interessante que é o seguinte, trabalho remunerado é uma coisa, trabalhar é outra. Trabalho remunerado você pode ter ou não ter. Agora, o que fazer, você sempre tem.
Você sempre tem. Então, quando você começa a entender essas diferenciações e você começa a pensar sobre elas, você começa a chegar a conclusões de interessante. Tem uma finalidade por detrás. E quando você estuda a finalidade, quando você compreende a finalidade, você vê aquilo de uma maneira diferenciada. A mesma coisa sobre o ser humano. Por que nascemos neste mundo? Se você for conversar com uma pessoa materialista, ela vai falar, aconteceu um ato entre seu pai e sua mãe, você foi gerado, veio aqui sem querer, vai embora daqui também sem querer, e você vai passar a vida lutando para tentar conquistar alguma coisa. Aí você fala assim, nossa, qual é a finalidade disso tudo? Não vai encontrar, porque quando a gente traça numa vida materialista, ela fica vazia de finalidade. Aí nós vamos buscar no quê? No ter e no aparecer. Então eu preciso buscar o máximo de prazer, fugir do máximo de dor, para aparentar que eu sou alguém muito especial. Mas é interessante que mesmo os materialistas têm muita vontade de perpetuar. O ser humano ele tem vontade de se perpetuar. Isso é inerente a todo mundo. Todo mundo quer ser conhecido, todo mundo quer ser lembrado. Por quê? Porque a gente tem um desejo de ser perpetuado. Algumas pessoas têm esse desejo tão latente que elas tentam aparecer para o mundo inteiro. Outras tentam aparecer para os amigos. Mas todo mundo tem um desejo de ser reconhecido e de ser lembrado. De ser lembrado. E quando a gente para pensar, por que a gente tem um desejo de ser lembrado e perpetuado se a vida é efêmera? Se a vida é tão passageira? Aí nós começamos a descobrir que existem coisas muito mais profundas que às vezes não se trabalha simplesmente porque não é medido. E não é o correto, porque o ser humano ele tem algo que nunca vai poder ser medido. Ele tem algo que nunca vai poder ser mensurado por réguas materiais. Ele tem algo dentro de si que pulsa e o impulsiona para caminhos que muitas vezes nós não compreendemos, mas é o desejo constante de crescer. Vamos lá, para trazer numa linguagem bem mais simples. O ser humano busca crescer porque o crescimento está dentro dele. E é esse o ponto que dentro da Seichonoye a gente consegue entender e trabalhar. Vamos lá. O ser humano, na visão espiritual da Seichonoye, ele é composto pela sua essência, que nós chamamos de imagem verdadeira. Essa essência, ela é absoluta e ela é infinita. Então, ela é absoluta e infinita. Quando o absoluto e o infinito vão se projetar no tempo e espaço, eles precisam ser reduzidos. Pensemos só, um oceano vasto, vamos pegar o Oceano Atlântico, bem vasto. Como é que eu faço o Oceano Atlântico entrar dentro de um copo? Que doido. Como é que eu faço para o Oceano Atlântico entrar dentro do copo? Eu pego parte dele. Se eu pegar um copo de água do Oceano Atlântico, eu posso afirmar que o Oceano Atlântico está no copo, correto? Correto? Não. Eu não falei todo o oceano. É uma parte. Exatamente. É uma parte do oceano, não todo o oceano. Mas eu posso afirmar que o oceano está dentro do copo, não todo o oceano, parte dele. A mesma coisa, quando a essência infinita e absoluta, ela vai se manifestar no tempo e espaço, ela manifesta parte. Quem faz essa manifestação da parte é um elemento que nós dentro da Seichonoye chamamos de mente. A mente é que vai pegar o que é infinito e absoluto e transformá-lo em parcial e finito. Então, o que é absoluto e infinito vai se projetar no tempo e espaço, na tela tridimensional do mundo fenomênico, passa pela mente para se tornar parcial e finito. Então, o homem carnal, o ser humano, vamos botar o ser humano para abranger o ser humano
o ser humano carnal, ele é a projeção parcial e finita da imagem verdadeira, manifestado no tempo e espaço. Então, o ser humano carnal, ele está preso no mundo dimensional, no mundo de finitas dimensões. Vamos lá. A gente pode trabalhar 7 dimensões, mas vamos falar só 3 que fica mais fácil. Mundo das 3 dimensões, que é altura, largura, profundidade. Como um colega meu fala, alguns têm mais altura, outros têm mais largura e outros um pouco mais de profundidade. Então, o ser humano carnal está no mundo das 3 dimensões. Então, o ser humano carnal, ele é parcial e ele é finito em relação ao que é absoluto e infinito. Se você fizer um corte disso daqui e você só pegar o que se manifesta, você não consegue saber o que está por detrás. O que está por detrás. E o que está por detrás é algo absoluto e infinito. Aí a gente pode pensar assim, mas como é que eu posso afirmar que existe algo infinito por detrás do ser humano? Se nós olharmos a mente humana do princípio até o dia de hoje, você vai observar que é um desejo incessante pelo crescimento. Por que é um desejo incessante pelo crescimento? Em todos os aspectos. Porque dentro do ser humano pulsa alguma coisa que o impele a mover, a crescer, a se desenvolver. Por que isso acontece? Porque dentro do ser humano há o desejo de manifestar o infinito. Então, quando a gente começa a observar, você vê que, mesmo aos trancos e barrancos, a humanidade sempre busca caminhar ao crescimento, ao desenvolvimento. E aquilo que ela pega, ela desenvolve, depois ela abre uma outra área, desenvolve. Por que isso? Porque há dentro de todas as pessoas um desejo de manifestar mais. E por que é o desejo de manifestar mais? Porque dentro dela tem mais. Tem mais. E se você observar nos demais seres, você vai ver que há também o desejo do progresso, mas não tão intenso ou não tão no espectro profundo que é o ser humano. Então, por exemplo, a gente pensa, chega a uma teoria, a gente não se dá por satisfeito. A gente tem que ter certeza absoluta que a coisa é aquilo mesmo. Numa viagem, sai lá os exploradores, se imagina, há centenas de anos atrás, os exploradores saem num barco, chegam numa ilha. Quando chega na ilha, eles vão ficar quietos? O que eles vão fazer? Pegar outro barco e tentar achar outra ilha. E assim a humanidade vai caminhando. Estou trazendo apenas um do espectro. Se a gente trouxer para a nossa vida, a gente sempre tem um desejo de crescer. A gente sempre tem um desejo de manifestar ainda mais algo dentro de nós. Então, esse desejo, muitas vezes as pessoas chamam de vida. Nossa, aquela pessoa é viva, ela quer o tempo inteiro estar manifestando. Outras pessoas chamam de outros nomes. O ponto principal é, há esse desejo, há essa vibração, há esse espírito dentro do corpo carnal que impele a gente ao desenvolvimento, ao crescimento, a manifestar ainda mais uma capacidade. E aqui é o ponto. Quando se faz um corte materialista do ser humano, você vê somente um aspecto. Como você não vê causa e origem, você fica perdido. Então você fala, não tem condição. Aí vem teorias que tentam te mostrar que você tem que sair, que você precisa de ajuda, tal. E é hoje um grande problema. As pessoas soltam a seguinte mensagem: você é capaz? A pessoa, eu sou capaz. Da onde? Por que a pessoa é capaz? Por que a Seitonai afirma que todo mundo é capaz? O fato de falar que todo mundo é capaz não quer dizer que todo mundo vai manifestar. Mas todo mundo é capaz. Por que todo mundo é capaz? Porque na fonte de todo o corpo carnal há a sua essência divina, a vida de Deus. Quanto mais a vida de Deus se manifestar, mais no mundo parcial irá representar a essência divina. Então, isso aqui é a explicação bem simples, bem didática e bem direta da natureza divina das pessoas. Então, Deus está em todos os lugares. Se você for pegar as grandes religiões do mundo,
elas vão falar que Deus está em todos os lugares. Se você for pegar no budismo, vai falar que a vida está em todos os lugares. Tudo está em todos os lugares. Ora, se a vida de Deus, se a gente for pegar na doutrina cristã judaico, que foi na qual nós tivemos a nossa cultura do Brasil construída, se nós pegarmos na cultura cristã, fala que Deus está presente em todas as coisas, correto? É interessante, quando fala que Deus está presente em todas as coisas, nós temos por hábito em pensar em todas as coisas fora de nós. Fora de nós. A gente sempre pensa que Deus está em todos os lugares, fora de nós, nunca dentro de nós. Quando a gente para pensar e filosofar, fala, pô, que interessante. Se Deus está presente em todos os lugares, Deus também está presente dentro de mim. Então a pergunta é, aonde Deus está dentro de mim? Se você for procurar no corpo carnal, você não vai encontrar. Por quê? O corpo carnal ele é parcial e finito. Se ele é parcial e finito, como é que você vê um infinito no parcial? Não vê. Por isso que Deus não se manifesta nas formas. Deus projeta parcialidade, mas Deus absoluto você não consegue ver, porque Deus absoluto é infinito. Infinito. Então tem uma alegoria que eu acho bem bacana, que ela tenta mostrar isso pra gente, que é assim, dois peixes conversando sobre a existência do oceano. E um fala assim, nós estamos no meio do oceano. E outro peixe fala, eu não consigo ver isso. Como é que você pode afirmar que nós estamos dentro do oceano? Quem está de fora consegue ver. Agora, quem está lá dentro não consegue enxergar. E muitas vezes a gente fica procurando Deus e a gente acha que Deus está fora, quando na verdade nós estamos dentro da vida de Deus. Isso é algo muito profundo. Nós estamos dentro da vida de Deus. Deus não está fora. Deus não está, não, Deus está lá, mas não está aqui. Nós estamos dentro da vida de Deus. Deus habita dentro, fora, todo lugar. Mas, pregador, por que então eu não vejo, ou eu não sinto, ou eu não percebo, ou eu não estou conseguindo compreender? É porque no processo da passagem do infinito para o finito, está tendo uma obstrução, e essa obstrução está impedindo o reconhecimento, a manifestação, a visão, a percepção. Quanto mais nós trabalhamos a conscientização e a purificação, olha que interessante, quanto mais nós trabalhamos a conscientização na nossa imagem verdadeira e a purificação da nossa mente, mais o infinito ele passa a se projetar no finito. Mesmo sendo parcial, o parcial já vem bem melhor do que estava anteriormente. Então, esse processo é o processo de extração da força interior. Esse processo é o processo que a gente utiliza para extrair a força divina do seu interior. Como? Tomando consciência de quem nós somos e trabalhando para aquilo se manifeste. Então, se você for observar, a vida constantemente traz grandiosos ensinamentos para nos ensinar a extrair a força infinita de Deus. Quem não enxerga isso daqui, acha que a vida, eu só vejo isso aqui, o mundo carnal. Se você olhar, a vida é injusta, a vida é cruel, a vida ela é seca. É a frase das pessoas que normalmente só enxerga o mundo carnal, ela vai falar assim, a vida não vai te perdoar, uma hora ou outra ela vai te pegar e vai te destruir. Essa é a visão materialista. A visão espiritualista é o seguinte, não importa o que aconteça, Deus está pronto para se manifestar. É completamente diferente. Completamente diferente. O problema vai ser o mesmo. Poxa, perdi meu pai, perdi minha mãe de forma catastrófica. As lágrimas e a dor serão as mesmas. O ponto é, o que eu vou fazer com essa dor que eu estou sentindo? Eu acho que esse é um ponto muito interessante no viver. As dores nós vamos sentir, as dores da vida cotidiana nós vamos sentir. A pergunta é, o que eu vou fazer com essa dor? O que eu vou fazer com essas lágrimas que eu estou derramando? O que eu vou fazer com isso tudo que me foi dado? Eu internalizo, explodo, desconto em alguém, xingo e jogo para todas as pragas do universo, ou eu posso pegar nisso, trabalhar e construir alguma coisa produtiva?
No frigir dos ovos é isso. Você compreender isso aqui não vai te fazer ou não vai te impedir de viver a vida. A vida vai acontecer, porque as coisas acontecem. A cada dia que vai passando, o nosso corpo, ele vai colhendo os frutos da passagem do tempo. Chegará a hora que despediremos das pessoas que amamos e vão ter a hora que nós vamos nos despedir das pessoas que nós amamos também. Isso é a passagem. O que nós vamos fazer com esses aprendizados? Ou o que essas lições da vida nos trazem para que nós possamos nos preparar? Então, tudo é por uma perspectiva que você enxerga. Na Seitonei a gente afirma, você é filho de Deus. Nós estamos falando desse ser humano carnal? Estamos falando dele? Não. Quando a gente afirma, você é filho de Deus. Aí a pessoa olha assim e fala assim, mas você nem me conhece? Você nem sabe dos meus podres? Você nem sabe o que eu fiz no verão passado? Como é que você pode afirmar que eu sou filho de Deus? Eu não estou falando desse ser carnal. Esse ser carnal, você pode ter certeza que está cheio de BO, está cheio de problema. Se a gente fizer uma consulta no site do tribunal, a gente acha algumas coisas bem esquisitas. Não é desse ser que nós estamos falando. Nós estamos falando desse ser aqui, da essência. A essência é filho de Deus. A essência é divina. Agora, se a essência divina está sendo manifestada aqui, são outros 500. Aí nós vamos verificar. Aí o dia a dia, as experiências, a vida, os aprendizados vão trazer aquilo que realmente está dentro da sua mente e aquilo que realmente se projeta. Então a gente precisa fazer essa diferença. A gente precisa fazer essa diferença. Então tem pessoas que, eu gosto que muitas vezes eu estou em audiência e as pessoas vêm trazer a questão religiosa. Ah, porque eu sou de tal religião, como se fosse pressuposto que é santo. Tem nada a ver. Você pode ser da religião que você for. Se você não trabalhar para manifestar o Deus dentro de si, se duvidar você é pior do que o que não tem religião. Porque não é a religião que te faz, é você que faz com que aquela religião te auxilie a manifestar Deus. É por isso que tem pessoas maravilhosas e pessoas esquisitíssimas em qualquer linha religiosa. Você encontra pessoas em linhas religiosas, você fala, gente, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa especialíssima. E você encontra pessoas, você fala, Jesus amado, você tem religião? Você fala, você vai na igreja? Vou. Você tem certeza? Porque o que você faz é exatamente o contrário do que qualquer pessoa prega na face da terra. A mesma coisa acontece na Seitonei. Tem pessoas dentro da Seitonei que estruturam e trabalham a sua vida para manifestar a Deus. Tem pessoas aqui que fazem turismo. Sei lá o que vem fazer aqui. Abre o chão, assim, a pessoa surge do além. Eu vim para a Seitonei. Aí você fala, vamos manifestar a Deus? Não, parece o Godzilla. Você fala, filho, o que fazes aqui, ó criatura? Então, o que acontece? Entender isso aqui é fundamental, porque as pessoas ficam dividindo, a minha religião é melhor que a sua. Não quer dizer nada. Se você não trabalhar, manifestar o absoluto, meu filho, você pode ter o ensinamento mais lindo da face da terra. Vai ser incoerente, porque na vida fenomênica não vai manifestar o absoluto de Deus. Então, o que nós aprendemos na Seitonei com as diversas práticas? A tomar consciência. Então, vamos lá. O que a gente faz com as práticas da Seitonei? Tomar consciência de quem nós somos e trabalhar a purificação para que manifeste no fenômeno a nossa essência divina. Então, quando a gente fala, você tem força interior, você tem força infinita, aí tem pessoas que falam, então se eu tenho força infinita, não preciso fazer nada. Não. Se a pessoa acha que por ter força infinita não precisa fazer nada, não entendeu bulhufas. Que é exatamente por você ter força infinita, força interior, é que você precisa trabalhar ainda mais na purificação e na conscientização para exteriorizar. É para exteriorizar. Então vamos lá. Muitas vezes, quando nós somos adolescentes, a gente começa a trabalhar e a gente passa um dia assim, cheio, e a gente chega em casa, meu Deus, eu trabalhei tanto, meu Deus, eu nunca trabalhei tanto. Aí o pai e a mãe viram e falam assim, você ainda não viu nada. Fala, como assim? Eu trabalhei o dia inteiro, foi um dia árduo, você não tem ideia do que eu vivi. Aí esse jovem cresce e o emprego começa a ficar um pouco mais complexo. E ele descobre que não só no expediente, ele também trabalha fora do expediente, final de semana. Aí ele fala, meu Deus, eu nunca aguentei, eu estou trabalhando demais, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Aí ele encontra um jovem casal com filhos e fala,
Você não viu nada. Aí ele fala, não é possível. Aí ele trabalhando arduamente, de repente casa. Aí quando casa, ele vê que ele tem que dar conta da casa agora, ele precisa limpar, ele precisa fazer compras, ele descobre que as coisas não chegam sozinhas na casa dele, ele precisa ir no mercado, e não só ele é obrigado a procurar, como ele ainda é obrigado a pagar pelo que ele procurou, passou horas procurando as coisas e paga, chega em casa ainda tem que arrumar, e mais, ele descobriu que ele também tem que preparar a comida não surge de repente na frente dele. Aí ele começa a trabalhar casado lá e fala, meu Deus, não só tenho que cuidar da casa, como eu também tenho que trabalhar lá fora. Aí ele fala, meu Deus, eu nunca pensei que fosse tão possível trabalhar tanto. Aí chega a hora de vir os filhos. Aí quando vem um filho, a vida mostra para você o que é força interior. Porque você descobre que você vai fazer tudo o que você faz e não vai dormir. Você fala assim, não precisa mais descansar. Sono agora virou uma questão meramente detalhe na sua existência. Agora você não dorme, você trabalha o dobro, porque você agora tem que trabalhar lá fora, tem que trabalhar dentro de casa, e ainda tem que trabalhar cuidando de um terceiro que apareceu. Você não dorme mais. Eu até brincava com a minha esposa, a gente ia no banheiro, os meninos iam atrás, eu falava assim, filha, eu só quero dignidade, só me devolve isso, eu já não tenho sono, eu já não tenho mais força, eu já não me cuido, só me dá dignidade. Então o que acontece? Aí quando você olha isso tudo e você vê que as coisas estão passando, você olha para trás e fala, meu Deus, eu não sabia que eu tinha essa força. Aí você olha para trás e você fala, caramba, eu achava que eu já tinha manifestado tudo, mas você não tinha nem chegado nem a um piteleco do início. Por que isso? Porque a sua força interior está latente. E ela está pronta para manifestar. E como é que ela se manifesta? É quando você começa a se colocar em situações que permitem que a sua força se projete. E quando você vai deixando com que essa força se projete, você começa a exteriorizá-la, você começa a manifestá-la cada vez mais. Quando você vê, você está muito maior do que antes. Então, o processo de manifestação da força infinita é um processo construtivo, em que você precisa aprender ou você precisa caminhar para exteriorizar. Qual é o grande problema da atual geração? Não quer fazer isso. A atual geração quer ganhar tudo de maneira fácil, não quer passar pelo que nós passamos é tido como uma coisa retrógrada. Então, as pessoas hoje em dia, se elas entram e alguém tem um pensamento contrário, a pessoa ela reage de forma explosiva. Nós somos de uma época, nós somos de uma geração que quando alguém pensava igual a gente achava até o máximo. Todo mundo pensava diferente, todo mundo falava um monte de coisa diferente. Hoje em dia, se as pessoas não entrarem em pensamentos moldados em caixas, elas são taxadas e excluídas. É uma visão pequena, porque as pessoas não estão sendo preparadas para manifestar a força interior. Elas estão sendo manifestadas ou elas estão aprendendo que o mundo vai ser do jeito que elas querem. E não é. Não é assim. Não é assim. Eu conversava uma vez com a mãe e a mãe falava assim, eu vou processar o time de futebol do meu filho. Aí eu falei, por que você vai processar o time de futebol? Ah, porque o técnico não escala meu filho para os jogos principais. E eu perguntei para ela, você já parou para pensar que seu filho de repente é ruim? Ela, não, é absurdo, eu pago a escola. Eu falei, o fato de você pagar a escola não quer dizer que ele vai ser bom. Eu fiz esporte minha vida inteira, continuo horroroso. Sou ruim em todos. Você já parou para pensar? Ela, mas não pode ser, é o meu filho. Sim. Você é bom em futebol? Ela, não. Podemos ir por aí. Então, as pessoas não estão sendo preparadas para enfrentar as dificuldades. E qual é o papel das dificuldades na vida? Te fazer sofrer ou te extrair a potencialidade? É esse o ponto que faz o diferencial. Se você achar que é para te sofrer, você tem uma visão materialista de mundo. Se você achar que é para desenvolver o seu potencial, você tem uma visão espiritualista do mundo. Ah, então nós vamos sair agora buscando problemas. Não é isso, você não precisa buscar. Pode ficar quietinho que os problemas vêm por eles mesmos. Você não precisa fazer nada. Só o fato de você acordar e respirar, você já começa a ter problema. Porque a vida é assim, gente. Você entra em relacionamento, por exemplo, você pega a sua família. Se você botar a foto da sua família, você já vai observar que parece que foi escolhido a dedo as pessoas que vão fazer parte do seu círculo. Você fala, essa me irrita, essa eu não falo, essa eu não gosto, essa briga, essa... Aí você fala assim, por quê? Cada uma é uma professora na escola do seu aperfeiçoamento. E aquela pessoa que enxerga isso, ela começa a valorizar, mesmo que a família dela seja toda avacalhada.
Eu acho muito interessante o quanto que nós somos jogados em situações e essas situações elas têm a oportunidade de moldar a nossa vida. Por isso que eu brinco sempre, se me desse uma máquina do tempo e eu pudesse voltar e mudar alguma coisa na minha vida, eu não mudaria nada. Porque se eu mudar alguma coisa, eu tiro a chance que eu tive de amadurecer. Nunca tive as coisas fáceis, foram sempre na dificuldade. Claro, tive muitas oportunidades maravilhosas, mas sempre foi na dificuldade. E foi dentro dessa dificuldade que eu construí a capacidade que hoje eu manifesto. Eu falo, eu era tímido, gente, eu não conseguia falar em público. Quando eu falo isso, as pessoas falam, que mentira, até parece. Não era. Mas o que acontece? Dentro dessa dificuldade, eu precisei aprender a me expressar. Porque se eu não me expressasse, eu não conseguiria, ou eu não alcançaria aquilo que eu almejava. Então eu fui aprendendo a me expressar. Nesse caminhar em que você vai treinando, que você vai buscando, você começa a se desenvolver. Depois de décadas falando muito o tempo todo, hoje em dia eu consigo lidar com o público, consigo trabalhar em palco, isso daí é uma coisa que a gente vai aprendendo, mas eu não nasci assim. A mesma coisa em relação ao estudo, a mesma coisa em relação à atividade física, a mesma coisa em relação a tudo, ao amor, gente. Gente, o amor é uma coisa linda, porque é uma arte de expressar sentimento puro e belo. Amor não é você sair sentindo uma coisa que te deixa doido. Isso não é amor. Por isso que as pessoas confundem e tentam colocar amor como se fosse tudo. Qualquer expressão de um pensamento sem sentido, as pessoas chamam de amor. A pessoa faz as coisas mais idiotas do mundo, é amor, gente. Não é amor. Isso não é amor. Amor é a capacidade de expressar um sentimento puro e belo. É a arte de expressar o sentimento puro e belo. Então, a arte de amor é uma arte que você vai aprender, porque o amor é a própria manifestação do infinito de Deus. Então, por isso que quando você começa a crescer, você começa a ver como é que é o amor. O amor que eu sinto hoje é absolutamente diferente do amor que eu sentia na minha adolescência. Minha adolescência é aquele amor, me satisfaz. Hoje em dia é aquele amor que doa. É outra pegada. Eu sempre falo, a gente só consegue sentir o grau do amor dos nossos pais quando nós nos tornamos pais. Porque a gente começa a sentir o que eles sentiram e a gente vai na pele ver como é que é um negócio assim de doação pura e absoluta. Ao ponto de você estar com fome, você vê a comida que você mais gosta, o teu filho pede, você toma. Você toma e você não fica nem bravo. Se fosse um irmão, ódio mortal. O irmão você pega a faca, pega para você ver. É agora que eu furo a tua mão. O filho não, você toma. Aí o menino come assim, olhando assim para você, tá delícia, e você, eu sei. E você está bem. E você está bem. Você vai galgando outros patamares, você vai galgando outros níveis. E isso só é possível porque é uma força interior dentro de você. Força não é física não, gente, é força de tudo. É de amar, é de perdoar, é de agradecer, é de rezar, é de você ter mais saúde, é de você ter muito mais boas ideias, boas vibrações. Tem boas ideias, quem treina a sua mente a captar o que é bom. Tem pessoas que passam o dia só pensando porcaria. Depois chega e fala assim, então eu não sei porque eu não tenho boa ideia. Por que será? A mente vira um amontoado, uma lixeira gigantesca que você vai jogando tudo. Na hora que a vida de Deus vai passar aqui, não passa. Fica só a bandalheira aqui. Aí a pessoa não consegue entender. Então, por isso que a gente fala, tem que tomar cuidado com todos os detalhes. Mas o ponto principal é, antes de você pensar, então eu vou purificar minha mente, pense, quem eu sou? Porque quando você entender quem você é, você vai dar o passo definitivo para purificar a mente. Na Seichonen nós ensinamos esse caminho. A meditação Shinsokan que a gente faz é exatamente excelente consciência e purificação juntos para que possamos entender que a vida de Deus está dentro de nós. Eu lembro várias vezes na minha vida, quando eu estava pensando em desistir mesmo, vinha esse pensamento, cara, a vida de Deus está dentro de mim. E isso me impulsionava e eu fazia o dobro do que eu estava fazendo antes. Eu lembro uma vez, fazendo esse trabalho que o Lucas veio aqui divulgar, eu já fui presidente da Associação dos Jovens também da Seichonoye, e foi um momento de muitos desafios para mim, porque eu era obrigado a manifestar amor às vezes que nem eu sabia que eu tinha, e nesse trabalho, e uma vez nós fomos fazer uma caravana e me passaram uma meta, falaram assim, João, quantas pessoas você acha que você consegue levar? E eu na minha cabeça eu pensei, não, 30 eu garanto, 30 eu acho que eu consigo, e traçou a meta 30.
Mas quando eles foram redimensionar, eles aumentaram só um pouquinho. Eles falaram para mim que ia ser 140. Aí eu, quando olhei, o quê? Eu não conhecia mais do que 30 pessoas. Falei, gente, como é que eu vou fazer? Aí falaram, não, vamos passar a meta e está aí. Vamos estabelecer. E meta é uma coisa que a gente tem muito medo. A gente tem muito medo de trabalhar com meta, porque meta dá a ideia de fracasso. Então você se sente pressionado. E toda vez que a gente se sente estressado, a gente tende a espanar. Isso é normal, gente. Todo mundo sente isso. Aí, passaram a meta, eu falei, beleza, então eu tenho que levar... Não, eu tinha que levar 114 pessoas. 114 pessoas, eu falei, caraca, 114 pessoas, então vamos lá. Aí vamos trabalhar então para levar essas 114 pessoas. E fiquei assim, ó, não vou rezar para Deus, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E eu ficava rezando, aí me ligavam e falavam assim, João, ó, só para avisar que a gente precisa dos valores para acertar os ônibus, para a gente poder fazer a viagem, né? Eu falava, beleza, quanto é que está a dívida? 14 mil reais. E na época, 14 mil reais, gente, era um preço de um carro zero. Era o preço de um carro zero, popular. Isso tem só um pouco tempo, viu, gente? Aí era 14 mil reais, era o preço de um carro zero. E eu falava, perfeito, tá 14 mil, eu já devo ter uns 10 mil juntado, né? Quanto é que nós já acertamos? 200 reais. Aí eu, meu Deus do céu. Aí vamos lá, passei uma semana rezando, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Me ligaram de novo, João, lembrando, tem que acertar. Falei, beleza, quanto é que está a dívida? 14 mil. Quanto é que já tem acertado? 200 reais. Eu, Jesus amado, ninguém fechou. Eu falei, fui só eu. Eu falei, gente, ninguém fechou, como é que eu vou fazer? Aí eu já comecei a fazer as contas de perdedor. Se eu vender meu carro valia na época 12 mil. Eu falei, ainda fico devendo 1.800. Eu falei, gente, eu não sei, eu não tenho esse dinheiro para tirar. Qual foi a minha ideia? Fugir. Eu falei, não quero mais brincar disso, cansei, vou pedir renúncia da minha função de presidente, vou ficar só no meu cantinho rezando, não vou me preocupar com isso. Aí eu fui ligar para o meu amigo falando, ó, não quero mais brincar disso, eu estou muito chateado, eu fiquei muito tenso, então eu estava de mau humor, eu estava triste, eu estava frustrado, eu estava sentindo tudo, muita raiva. Então eu liguei para ele e falei assim, ó, vou desistir. Aí eu liguei para ele com muita sabedoria, ele foi falando exatamente aquilo que eu não podia ouvir. Então eu falei assim, ó, eu quero desistir. Ele, mas por que você quer desistir? Eu falei, cara, faltam 14 dias e eu não tenho condição de fazer isso. Eu não tenho condição. Eu não tenho como. Não tenho dinheiro, não conheço as pessoas, não tem como. Ele falou assim, João, está preocupado com o quê? Você tem força infinita. E dentro de mim, eu falava assim por fora, não tenho. E dentro de mim, tem. Tem, que você aprendeu no aceitando aí que você tem. Ué. Como é que você vai falar que Deus não está dentro de você? Ele está. Mas eu não sei como manifestar. E eu fiquei tentando, usando todos os argumentos. Todo argumento que ele falava, ele vinha com uma resposta pronta. Eu comecei a ficar bravo com ele. Daqui a pouco eu falei, cara, não dá, só faltam 14 dias. Aí ele veio com checkmate para mim. Ele falou assim, João, você está preocupado com o quê? Deus fez o mundo em 7, você tem 14. Aí eu comecei, eu te odeio profundamente, com todas as forças do meu ser, seu maldito. Porque agora eu não sei como responder. Aí eu falei, droga, tá bom, então eu vou. Na hora que eu falei, eu vou, minha mente mudou de não tenho como fazer para vamos fazer. Eu comecei a ligar, comecei a conversar com as pessoas, comecei a trabalhar, comecei a juntar as pessoas e falar, gente, ó, nós precisamos fazer isso. Comecei a trazer para o meu lado pessoas que poderiam me auxiliar. Esse trabalho foi começando a contagiar, foi começando a crescer. No resultado, com 12 dias, eu já estava com 145 pessoas no ônibus fechada, fila de espera, e a gente tinha dado muito mais do que 14 mil reais. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, cara, que fantástico. Aí eu entendi, olha só, o rezar sem agir não vai trazer resultado. Você tem que fazer com que a força exteriorize. E como é que você faz isso? Mão na massa. Por isso que oração, gente, é orar mais ação. Oração é orar mais ação. E as pessoas ficam assim, não, eu estou fazendo oração. E o que você está fazendo? Nada. Deus vai resolver. Meu amigo, Deus está dentro de você. Ele está esperando que você comece a agir para que você resolva, para que você faça, para que você aconteça.
Aí, quando eu estava já tomando a minha 5ª reprovação no concurso público de juiz, e eu estava já pensando em desistir de tudo, eu estava revoltado, eu tinha raiva de ver o Vademecum, que é aquele livro de leis, eu já estava com raiva. Eu encontro uma colega minha, que já havia passado no concurso de juiz, ela vira para mim e fala assim, ué, João, você não trabalha na Seitianoye? Aí eu, trabalho. Você não ajuda os jovens? Ajudo. Você não faz meditação? Aí eu, faço. Então você não passou por quê? Aí sabe quando você sente aquela facada nas costas, assim, que gira? Eu, caraca, sabe? Eu cheguei em casa arrasado, eu falei, pois é, amor, eu rezo. Eu leio Sutra, já cheguei no bicho da seda milhares de vezes, e tô lá, rezo, e faço o Shinsokan, e tô lá na sabedoria, no amor, na vida, e ela que não reza nada passou. E eu que rezo tudo não passei, ainda trabalho, ajudo as pessoas, levo as pessoas para as academias, e não deu. Aí eu fiquei bravo, e eu falei, por que isso acontece comigo? Por que não acontece com os outros, acontece logo comigo? Você vê, a gente também fica revoltado, gente. Aí, minha esposa, sabiamente, ela falou assim, amor, continua na oração, não tente encontrar respostas assim, na oração você vai encontrar. E eu falei assim, ó, eu vou desistir de tudo, vou vender pastel na feira, vou fazer tererê na praia, vou mudar, não quero nunca mais estudar. E essa tinha sido a minha decisão. E minha esposa falou, não tome decisões com cabeça quente, sempre tome decisões depois da oração. E aí, fui dormir muito chateado mesmo, porque já havia sido reprovado, já era a 4ª reprovação minha. Ainda vem a minha colega e passa na cara, tipo, eu passei e você não, lá. Eu já estava muito bravo. Aí fui dormir, dia seguinte levantei e fui fazer minhas orações. Fiz as minhas orações, na hora que terminei, me veio um pensamento, me veio uma visão. Não é visão espiritual não, gente. Sabe aqueles sonhos que você tem acordado? Aquelas visões que você tem assim? Aí eu pensei, meu filho ou minha filha vindo, na época eu não era pai ainda, meu filho ou minha filha chegando até mim falando assim, papai, tudo o que eu quiser eu posso? E aquilo doeu dentro de mim, porque eu falei, caramba, qual é a resposta que eu daria para o meu filho? Seria, claro, filho, tudo o que você quer, você pode, mas eu mesmo não estou acreditando que pode. Aí eu parei, fechei os olhos e falei, já entendi por que eu não estou passando. Aí minha esposa, quando levantou, eu já estava com o livro aberto, estudando de novo. Ela falou assim, ué amor, decidiu estudar? Eu falei, não, porque agora eu descobri o que eu tenho que fazer da minha vida. Eu vou estudar até passar, porque essa é a minha missão. Nem que eu morra e o diploma da aprovação seja colocado no meu túmulo, mas eu vou nesse negócio até o final, porque eu preciso mostrar para mim que eu sou capaz. E aí começa uma jornada inteira, em que eu vou para o concurso, sou reprovado de novo, reverto a reprovação numa prova de recurso que ninguém acreditava que o recurso ia ser provido. O tribunal, historicamente, só tinha dado em recurso o máximo de 1 ponto, eu precisava de 1,1, e acabou que eu ganhei 2,2, eu me tornei um dos candidatos que mais pontos recebeu em recurso na história do tribunal. Então eu reverti, fui aprovado. No dia que eu estava tomando a minha posse, e eu vi o meu pai parando para bater uma foto minha, eu me lembrei de toda a minha jornada. E eu falei, tá aí, eu cheguei aqui exatamente para aprender a manifestar uma força que antes eu acreditava que não tinha. E qual foi a transformação da minha vida? Eu parei de dizer, eu não posso. Isso sumiu do meu vocabulário. Tem não quero, mas não posso, não tem mais. Porque eu descobri que tem uma força interior que ela é capaz de manifestar. E eu busco fazer com que ela se manifeste em todas as áreas. Então, quando eu falo, estou cansado, não aguento mais, está muito difícil, as coisas estão pesadas, eu falo, há uma força que vai se manifestar. E isso traz resultados transformadores. Mas só é possível porque há um entendimento anterior de que a vida de Deus habita o meu interior. Por isso que é tão importante nós estudarmos, por isso que é tão importante nós lermos, por isso que é tão importante nós fazermos as práticas. Tem pessoas que só assistem a palestra, aí ela termina a palestra, ela esquece que existe, ela não faz mais nada, não faz uma oração, não lê uma sutra sagrada, não faz um Shinsokan, não faz nada. Fica só esperando a próxima palestra. Aí quando vem um problema, fica desesperada. Por quê?
Lhe falta consciência. E se falta consciência, como é que eu parto para a purificação? E esse é o ponto-chave. Quando você tem consciência, você parte para a purificação. Na hora que você parte para a purificação, você libera a tua mente, vem tudo. Aí é o que a pessoa fala, começa a chover na sua horta. O que é transformação? O que é provisão? O que é saúde? O que é a sabedoria? É a capacidade que você tem de manifestar Deus. O que é a falta de provisão? São ideias que estão na sua mente que impedem que a riqueza manifeste-se. A riqueza que eu digo num todo, a riqueza espiritual. Impede que se manifeste na sua vida. O que é doença? É a incapacidade da sua mente deixar manifestar a vida. E assim por diante. Por isso que as pessoas que tomam consciência e purificam, elas transformam a sua existência. Não é porque ela é escolhida, aquela pessoa é escolhida, ela veio abençoada, nasceu virado para a lua. Tem nada disso. O que tem é a capacidade que as pessoas têm de manifestar a potencialidade. E aqui vem um ponto interessante. Por isso que muitos ateus conseguem ser mais eficientes do que muitos cristãos ainda, porque o cristão tem ideia de que ele é pecador, que ele não merece, que o local dele é o inferno. E às vezes o ateu fala, não tem lugar nenhum, eu vou manifestar a força. E ele acaba acreditando e manifesta. Por isso que a minha colega que não rezava, passou antes do que eu rezava. Quando eu fui pegar, eu tinha um sentimento de, nossa, juiz é tanto. Ai meu Deus, mas será que um dia eu mereço ser juiz? E você vai se... E muitas vezes tem pessoas que pensam assim, não, eu quero ser juiz mesmo, eu quero isso daí. O cara vai com muito mais fé, vai com muito mais força. E às vezes a gente fica querendo ser aquele falso humilde, né? Ah, eu sou pobre, mas sou honesto. O que adianta ser pobre e ser honesto? A gente está precisando de rico honesto, porque pobre honesto está cheio. A gente está precisando de gente que realmente entra, transforme, modifique, agregue, cresça. E muitas vezes as pessoas ficam querendo ser falsas, humildes. Ah, não. Porque na verdade, gente, a humildade é um excelente pressuposto para você não entrar na linha de frente. Excelente pressuposto para você não fazer o que é preciso. Não, é que eu quero ser só humilde. Vamos trabalhar na Seitonoê, vamos dedicar amor, vamos ir para uma associação local, vamos para um evento, vamos trabalhar, vamos ajudar a convidar as pessoas. Não, eu prefiro ficar na minha humildade, buscando a sabedoria. É uma excelente desculpa para você não entrar na linha de frente e aprender na prática. Não, eu prefiro não casar, porque eu acho que uma vida sozinho, eu vou ser muito feliz. É desculpa para você não entrar na linha de frente, porque um casamento vai te... Cara, tu vai aprender na marra. Aprender na marra. Ah, pretor, você está botando medo. Não, não é medo, é aprendizado mesmo. Tem gente que brinca de casar, por isso que sofre. Se você entra num casamento para valer, você vai ter benefícios que nenhuma outra relação vão te ensinar. Nenhuma outra. Se você vai ser pai e mãe, você vai aprender coisas que nenhuma outra relação vai te ensinar. Da mesma maneira que se você viver intensamente uma relação com seu pai e sua mãe, você vai ter uma construção que ninguém mais vai te ensinar. Não existe essas coisas, não, eu li num livro e eu aprendi. Tem coisas que você não aprende no livro, tem que ser coisas que tem que ser na prática. Uma vez um jovem perguntou para mim, pretor, como é que é o beijo? Eu falei, se eu for te explicar tecnicamente, você nunca vai beijar ninguém. Você precisa ter um monte de emoção e um monte de hormônio pulando em você para você fazer esse tipo de coisa. Se você for parar para analisar, você olha, você fala assim, não é um negócio muito legal. Mas o que te impulsiona isso? É exatamente um desejo que é interior. Qual é o desejo? De você voltar a ser um com a pessoa amada. Você tem tanta vontade de voltar a ser um com a pessoa amada, que sequer situações assim que causam nojo, você sente. Você se imagina beijando a pessoa que você é apaixonado, mas você não se imagina beijando qualquer pessoa. Você não se imagina. É a mesma coisa. Você se imagina limpando no banheiro, mas você não imagina limpando outra pessoa. Aí quando vem um filho, aí você está lá terminando de almoçar, papai, terminei. Isso acontece comigo. É assim, toda semana, eu estou acabando de almoçar, eu pego a parte mais gostosa da comida que eu deixei para o final, aí papai, terminei. Aí você, o amor engrandece a alma. Por quê? Porque na hora que o seu filho fala que não consegue ir no banheiro, o seu coração dói. Na hora que ele vai, você ainda agradece. Graças a Deus. Aí você vê, gente, são as coisas assim que nos fazem manifestar a força infinita. Meu tempo já está acabando. Falta quanto aí, Hideki? Muito obrigado. Olha só o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Neste momento, toma consciência de que sou filho de Deus.
Nesse momento, eu tomo a consciência que eu sou filho de Deus. Que dentro de mim existe a essência, a imagem verdadeira. Deus é meu Pai. Ele enviou-me à terra como seu herdeiro, atribuindo-me a missão de concretizar, como seu filho, a sua vontade na terra, isto é, o paraíso terrestre. Olha que coisa maravilhosa. Então, viemos aqui exatamente para manifestar a vida de Deus. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus flui para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou, de forma alguma, um vulcão extinto. Gente, isso é lindo. O vulcão está em contato com as partes mais interiores do planeta Terra. Mas se a parte interior não entrar em contato com o vulcão, o que o vulcão fica? Inativo. Existem filhos de Deus que estão inativos. Está paradão, está só com a pedra, não tem nada. E tem filho de Deus que está pulsando a vida de Deus. Qual é a diferença? É a capacidade que a pessoa tem de vir aqui, extrair e trazer para cá. A capacidade de vir aqui, extrair e trazer para cá. A capacidade de vir aqui, extrair e trazer para cá. Nós explicamos nas palestras o caminho para fazer isso daqui. Várias palestras eu expliquei como trabalhar aqui. Várias palestras eu expliquei como nós fazemos para lidar com isso aqui. Hoje eu estou falando disso aqui. Eu estou falando da essência. Eu estou falando da natureza divina. Eu estou falando da vida de Deus que está no interior de todas as pessoas. E é ela que te faz capaz. Então a pessoa fala, você é capaz. Se você não saber que dentro de você existe a vida de Deus, você não consegue manifestar a capacidade, você não vai saber de onde tirar. Por isso que a gente fala treine. O que é o treino? É você ir fazendo com que gradativamente a força que existe no seu interior se manifeste. Esse é o caminho. Perguntavam para mim, qual é o segredo de passar no concurso público? Aí eu falei, estuda. Mas você está achando que é o quê? É uma oração? É algo assim que você vai fazer um milagre, assim que de repente vai abaixar um anjo e vai te dar cola da prova? Não é assim que funciona. Como é que funciona? Quando você acredita que você é capaz e tudo aquilo que você faz vai ter bons resultados, porque a vida de Deus está dentro de você. Então você faz 1, 2, 3, 4, até passar. Até passar. Eu tenho uma amiga grandiosíssima, agora vai tomar posse como juíza, também da Setionaê. Vai tomar posse agora, no mês de maio, com muita alegria. Ela treinou, ela mandou uma foto mostrando tantas as formas humanas que ela fez durante anos para chegar até onde ela chegou. Eu sempre falava para ela, você vai conseguir excelência, porque a vida de Deus está no seu interior. E quando a gente vai tomando consciência, a gente vai caminhando. Então, o caminho que nós traçamos não é um caminho exclusivo, é um caminho possível para aqueles que acreditam na força que habita o seu interior. Então nós temos que acreditar, nós temos que trabalhar, nós temos que rezar. Por que a gente faz meditação Shinsokan todos os dias? Eu sempre falo isso. Temos que fazer a meditação Shinsokan todos os dias. Não é para você dizer, faço meditação, porque é chique, né? Faço meditação. E todo mundo olha para você e acha que você é um monge. As pessoas olham para mim, ai doutor, você faz meditação, você deve levitar. Aí quando me vê nos lugares, me vê com uma pessoa normal, mas não era isso que eu esperava não. Filho, eu não faço meditação para levitar. Eu faço meditação para tomar consciência. Se eu ainda não tomei consciência, eu preciso rezar mais. Aí eu até brinco. Nossa, mas é assim? Eu falei, imagine se eu não rezasse. Ia estar pior. Olha que coisa boa. Se eu não rezasse, o negócio ia estar mais avacalhado. Se não está tão avacalhado, é porque tem reza atrás, gente. Então, as pessoas ficam falando assim, eu vou meditar porque eu vou ficar aquela pessoa, sabe? As pessoas falam, estamos pegando fogo. Está tudo bem. Não é assim. As coisas a gente reza exatamente para que a gente tenha a sabedoria de fazer aquilo que é adequado, da forma adequada, da forma que é necessário. Da forma que é necessário. Uma vez perguntaram para mim assim, doutor, você condena alguém? Aí eu, É porque você só vê o Filho de Deus nas pessoas, então você não deve absolver todo mundo. Eu falei, não, eu vejo o Filho de Deus nas pessoas, mas o corpo carnal eu condeno sim, não tem o menor problema. Boto todo mundo no lugar que tem que ficar de acordo com aquilo que fez. Ora, se eu pego a pessoa que fez errado e passo a mão por cima, eu vou estar manifestando a vida de Deus? Não. Se a pessoa fez errado, ela vai passar
pela sua consciência e pelo seu processo de purificação e vai aprender as lições dela. Então a gente tem que entender isso daí, que a vida é um processo constante de aprendizado para que a gente possa exercer o ato de purificar. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é o seguinte: se você não tiver ninguém que você tenha uma treta, como é que você vai aprender a perdoar? Porque é muito fácil você falar perdoar quando você não está com ódio de ninguém. Mas experimenta quando alguém pisa no teu calo. Aí na hora que você vai falar de perdão, você... Então é muito fácil você falar de provisão quando você está com a conta cheia de dinheiro. Agora, quando sua conta está toda pintada de vermelho e quase não tem azul, aí fica difícil. Falar de amor próprio quando todo mundo te elogia. Agora, e quando ninguém te elogia? E quando todo mundo só te critica? Então, a gente vai vivendo as experiências. Entrar nas redes sociais foi uma experiência muito, e está sendo uma experiência muito, muito interessante para mim, porque eu coloco minha cara a tapa. Tem gente que adora, tem gente que gosta. E a gente tem que aprender que é diferente. Tem que aprender. Eu sempre tive vontade de que todo mundo gostasse de mim. Escolhi a profissão mais errada da face da terra. Porque ninguém gosta de mim. Entra no fórum, nem autor nem réu gostam de mim, porque às vezes eu não dou nem o que o autor, nem o que o réu quer. No final está todo mundo bravo comigo. E acaba que a minha mãe entra na jogada sem nem ter nada a ver com isso, velho. Aí me xingo, e todo mundo fica bravo, e todo mundo fica absurdo, que não sei o quê. Então eu falo, olha que engraçado, eu tinha o desejo de ser amado por todo mundo. Eu escolhi a profissão que ninguém ama. Então eu falei, já escolhi a profissão errada, eu tinha que ter sido bombeiro. Deve, com certeza, né? Alguém deve gostar. Mas o que eu digo é o seguinte, eu devia ter sido bombeiro. Eu devia ter sido cantor, alguma coisa assim. Se bem que cantor ia morrer de fome. Mas o que acontece? Eu tinha que ter escolhido alguma outra profissão. Escolhi o juiz. Por quê? É um aprendizado. Muito indeciso e querendo que todo mundo gostasse. Pronto. Agora eu tenho que ser deciso e se você gostou ou não gostou, infelizmente, não é mais problema meu. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Então isso é para mostrar que as dificuldades da vida nos fazem crescer, nos fazem amadurecer e nos fazem despertar a nossa natureza divina. Por isso, paremos de reclamar sobre aquilo que está acontecendo e passemos a agradecer aquilo que nós temos. Quando na Seichoné nós falamos agradeça o que você tem, as pessoas pensam na hora, no armário, na carteira, no banco, na garagem. E não é isso que a gente está falando. Quando a gente fala agradeça o que você tem, nós estamos falando agradeça a vida de Deus que está no seu interior, porque você já tem tudo, basta você deixar manifestar, basta você deixar isso sair, basta você deixar com que aprenda a fazer fluir a vida de Deus do seu interior. Aí você percebe por que nós somos ricos. Por que nós somos infinitamente ricos? Porque a vida de Deus está no nosso interior. A vida de Deus está no nosso interior. Isso já é tudo, gente. Ok? Vamos então para a nossa meditação. Obrigado. Muito obrigado. Vamos então para a nossa meditação para tomarmos ainda mais consciência da nossa natureza divina. Vamos lá então? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar e assumir a posição de oração. Você de casa também pode sentar na ponta da cadeira, pés juntos, calcanhares levantados, mãos justapostas em frente ao rosto, formando um triângulo equilátero, ombros relaxados, semblante feliz e alegre, olhos fechados. Nós vamos agora entrar no mundo da imagem verdadeira, no mundo de Deus, no mundo da vida de Deus. Por isso que nós estamos dentro deste mundo, fora deste mundo, este mundo nos rodeia. É a nossa essência, é o nosso interior. Qualquer dúvida sobre a prática, postura, o que devemos pensar, como funciona, você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, que tem explicações muito diretas e muito fáceis de como fazer a prática da meditação Shinsokan, a fim de que ela se torne uma rotina na sua vida. Vamos lá então? Respiração profunda e vagarosa, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem se realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me.
Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação, podemos desfazer a postura. Queiram, aos presentes aqui, queiram ficar de pé para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar rapidamente aqui. Nosso dever de casa que nos ajuda cada vez mais a manifestarmos a nossa imagem verdadeira. Vamos lá. Primeiro, gente, nossa meditação Shinsokan diária, para que possamos sentir cada vez mais e mais que a força infinita, a força de Deus habita o nosso interior. E o segundo, repetir a frase. A vida de Deus e a vida e a força de Deus estão aqui agora no meu interior. Muito obrigado. Vamos repetir isso aqui, gente, várias e várias vezes, vamos pelo menos 200 vezes por dia, para você começar a sentir realmente jorrando de dentro de você uma capacidade que até antes você desconhecia. Então repita, tomando banho, lavando louça, dirigindo, sabe? Você repita, a vida e a força de Deus estão aqui agora no meu interior. Esperando o elevador, gente, olha que coisa linda, a vida e a força de Deus. Você vai ver que até mais paciência você vai começar a ter, exatamente porque você vai estar tomando a consciência de que a vida e a força de Deus estão aqui agora no seu interior. Quero agradecer muitíssimo a presença de cada um de vocês, a você de casa, meu muito obrigado, que a semana de vocês seja abençoadíssima, beijo no coração e até a próxima segunda. Muito obrigado.